Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Juventus porque tem mais notícias ruins para o clube. Essa não é uma semana boa para torcedores da Juventus, né? A UEFA abriu uma investigação formal contra a Juventus para analisar as finanças do clube para ver se eles estão dentro do fair play financeiro. Isso quer dizer que caso a Juventus se encontre irregularidades dentro da Juventus, ela pode ser excluída da Champions League pelos próximos anos. Complicado, né? E assim, a gente tem que entender um pouco a gravidade dessa situação, mas o fato é que a situação agora ficou bem mais complicada, porque antes tudo era especulação, né? E eu tô usando aqui a camisa do Fair Play, basicamente isso, né? O Barcelona é um time que foi acusado de violar o Fair Play financeiro, incorreu em grandes déficits. Se o Fair Play financeiro não funcionasse do jeito que deveria, o Barcelona não estaria jogando a Champions League porque ele violou a regra de déficits, né? Um time não pode ter déficits muito grandes, porque senão ele estaria violando o fair play financeiro, e o Barcelona teve. Inclusive o patrocínio da Spotify é um dos motivos por qual o Barcelona entrou dentro do fair play financeiro dentro dessa temporada, porque era maior que o patrocínio antigo da Rakuten, né? Então assim, o Barcelona precisou fazer mudanças muito drásticas, vender ativos do futuro para entrar dentro da regra do fair play financeiro. Agora, a Juventus talvez não tenha o luxo de fazer isso, primeiro porque os direitos de transmissão da Série A italiana são muito mais baratos do que os direitos de transmissão da La Liga, que são bem grandes, né? E assim, né, eu acredito que sejam tantos problemas que não basta apenas acionar alavancas, assim como alguns dizem, né? E vender o futuro para financiar o presente nunca é algo aceitável. E mesmo o Barcelona fazendo isso, a gente tem que lembrar, é o clube de maior faturamento do futebol, ao que a Juventus não é. O Barcelona fatura mais que o dobro do que a Juventus, mesmo com todos os problemas financeiros. Então, isso diz que é uma circunstância diferente do que é a circunstância da Juventus. Se a Barcelona ajeita as contas, né, organiza a casa da maneira que deveria, que não é algo que a diretoria atual está fazendo, mas se fizesse isso minimamente, eles recuperavam da situação que estavam em alguns anos. Não era um tempo muito longo, não. É um clube com um potencial financeiro gigantesco. Não é tanto o caso que a Juventus tem hoje, mesmo sendo um clube gigante do jeito que é. E assim, o fato é que dentro de todos os problemas que o Barcelona teve, a UEFA não abriu uma investigação formal contra o Barcelona, mas eles abriram contra a Juventus. Eu acho que a situação é pior, porque basicamente o time todo está atravessando um período que a diretoria inteira renunciou. Isso não é normal no mundo do futebol. A gente está falando de um cara, o André Agnelli, né, que faz parte de uma família que já foi dona da Fiat, né, não é pouca coisa, né? O André Agnelli, ele foi presidente da Juventus por 12 anos. O cara construiu um estádio novo, mudou a logo do time para aquela coisa, aquele J asqueroso, porque a logo do time era bonita, né? E assim, ele fez muitas mudanças dentro do clube, manteve o clube num padrão, assim, acima dos outros italianos, né? Ele tá há muito tempo dentro da Juventus e do nada esse cara, Pavel Nedved, todo o conselho financeiro renuncia de uma vez, entende? É uma coisa grave, no meio de um período em que estão sendo acusados de fraude fiscal, de terem lucrado em cima de transações, o que é ilegal, entende? Então, assim, basicamente a gente está vendo uma coisa muito complicada assim, em cima da Juventus. E assim, a UEFA, ela não tem direito, assim, ela não tem, podemos dizer, o poder de rebaixar clubes. Pelo menos até onde eu sei, não tem esse poder sobre as mãos dela. Porém, ela tem o poder de excluir esses times de suas competições. Já o fez com o Milan e pode fazer com a Juventus. E a gente tem que entender, a Juventus foi mal nessa Champions League? Foi muito, só ficou com seus 3 pontinhos. Porém, a presença na fase de grupos da Champions League rendeu aos cofres da Juventus 60 milhões de euros. É quase a transferência do Dusan Vlahovic. Um título da Europa League pode render a Juventus 100 milhões de euros. Então a gente pode falar, a gente entende o poder das cifras, entende o que pode ganhar de dinheiro, né? Eu acho que assim, 100 milhões de euros seria da fase de grupos até a final da Europa League, mas ainda assim é grana que deve dar uns 70, 60 milhões de euros, ainda assim é muita, mas muita grana que a Europa League pode dar. E a gente somando assim a fase de grupos e possivelmente um título da Europa League que a Juventus pode conquistar, vale lembrar, porque no jeito que vem jogando atualmente é um dos favoritos, né? A Juventus teria ganho 120 milhões de euros. Imagina isso sumindo dos cofres do time. Isso num período que o time acabou de sair de 2 anos com déficits que somados chegam a 500 milhões de euros. 450 milhões, mas basicamente integrável, né? É catastrófico, né? Então, assim, basicamente a UEFA vai abrir uma investigação formal contra a Juventus, analisar as contas, e assim, com déficits tão grandes, a chance de punição é grande. A questão é qual vai ser a punição. É um transfer ban? Porque pode ser isso, né? Pode ser apenas uma punição de não pode contratar, vai ter que viver da base, vai ter que viver disso, e isso aí por 3 ou 2 temporadas, né?
Eu acho que assim, a pior punição é ficar fora de competições da UEFA, mas a punição mais branda seria talvez um transfer ban, uma multa não faz sentido, né? Então assim, você não vai multar um time que está tendo prejuízo, isso não faz o menor sentido, mas a questão é, fato é que a gente está tendo a Juventus num momento muito delicado, numa crise política gravíssima, e para piorar, a UEFA está investigando eles, podendo tirar eles de competições continentais, o que agravaria ainda mais a situação financeira, o que obrigaria a Juventus a vender jogadores chaves. E aí, mercado de transferências que já está agitado, com nomes como Jude Bellingham, com nomes como Declan Rice, Enzo Fernandes, entre tantos outros jogadores espetaculares, vai ficar agitado com Dusan Vlahovic, vai ficar agitado com Chiesa, vai ficar agitado com muita gente. E acredito que só isso já é o suficiente para a Juventus não contratar possivelmente o Moise Kean, a não ser que seja obrigatório. Aí eu tenho que ver se é obrigatória a transferência do Moise Kean ou não, porque o Moise Kean custaria 30 milhões de euros, eu não acho que a Juventus está em posição para gastar essa grana no momento. Então, a ver o que acontece. Mas o fato é esse. A UEFA abriu uma investigação formal contra a Juventus, informação dada pelo Ben Jacobs na Inglaterra, uma fonte muito confiável, a ver o destino que vai acontecer para o clube de Turim. Mas mostra que a situação lá não está nada agradável. E assim, eu não fico triste com a derrocada de nenhum grande clube, sinceramente. Eu não acho que isso é positivo para o futebol. Quanto melhor, mais times bons estiverem lá nas grandes competições, melhor. É engraçado ver eles caindo lá para a Europa League uma vez. O Barcelona também está na Europa League, inclusive. Inclusive, queria que essa marca fosse da Europa League, mas não tinha disponível. Então foi da La Liga mesmo, que não faria sentido ser da Champions. Mas a questão é, o fato é que a gente sabe que quando um time falha e tudo isso, né, muita gente é prejudicada, não são os jogadores ou os diretores, muita gente que trabalha no clube, e eu sinceramente não acho muito feliz uma notícia dessas. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.